Olá, tudo bem? Quando eu vou operar um paciente, eu sempre comento com ele sobre a recuperação da continência urinária. O momento que ele vai recuperar a continência, como é que é feita essa recuperação, se isso vai demorar muito tempo, muitos dias, muitos meses, quando ocorre. Então são informações muito importantes que a pessoa deve ter desde antes da sua cirurgia. Se você quiser maiores informações, continue aqui, que você com certeza vai entender tudo direitinho e até mesmo vai passar isso para os seus amigos. Pois bem, a cirurgia robótica, ela transformou o intraoperatório e o pós-operatório dos pacientes com câncer de próstata. Porque o cirurgião, ele opera com 4 braços robóticos, a sua visão é magnificada até 10 vezes, a qualidade da visão é melhor, as pinças são biarticuladas. Então existe uma série de benefícios que você vai ter durante a cirurgia, que obviamente isso vai ter uma repercussão muito positiva no pós-operatório desses pacientes. Uma delas é a continência urinária. Eu costumo explicar para o meu paciente que a gente consegue visualizar muito bem a transição da próstata com a uretra e cortar ali no ponto certinho, evitando com que essas fibras musculares e os nervos também do esfíncter sejam seccionados, fazendo com que aumente a chance do paciente de ter a continência urinária. É muito importante alguns fatores que o seu médico deve conversar com você antes da cirurgia e que esses fatores aparentam ter uma influência muito importante na recuperação da continência urinária. O primeiro deles é o tamanho da próstata. Aquelas pessoas que têm uma próstata muito grande, próstata de 120, 140 gramas, eles têm uma tendência a demorar um pouquinho mais de recuperar a continência quando comparado com as pessoas que têm uma próstata menor ou até mesmo um tamanho normal. Então, o fator disso é que se acha que o esfíncter ele fica um pouquinho mais hipocontrátil, ele fica um pouquinho mais preguiçoso, ele não consegue se desenvolver muito, porque a próstata é tão grande que acaba fazendo muita função do esfíncter. Então, essas pessoas têm que ficar um pouco mais atentas. Se a localização do tumor está presente mais no ápice da próstata, próximo à uretra, também pode ser uma certa dificuldade para o cirurgião conseguir contornar ali com a tesoura na hora que ele vai seccionar a fibra. E até mesmo deve ser inspecionado se esse tumor que está no ápice ele está invadindo alguma porção da uretra. Isso pode ser visualizado de uma maneira mais interessante, mais decisiva, no exame da ressonância multiparamétrica da próstata, que inclusive eu já conversei um pouco sobre esse tema aqui nesses vídeos. É só você dar uma pesquisada ali nos vídeos que com certeza você vai encontrar algo sobre a ressonância nuclear multiparamétrica da próstata. Então, é claro que também a gente vai ter pacientes que já foram submetidos a cirurgias de próstata como a raspagem, roll-up, algumas outras cirurgias, elas podem ali alterar um pouquinho, fazer uma fibrose, fazer uma cicatrização, fazer um tecido inflamatório. Tecnicamente isso pode dificultar um pouquinho essa dissecção e esse preparo também da uretra. É claro que um dos principais fatores também vai estar relacionado com a própria experiência do cirurgião. Então é muito importante você saber se o seu cirurgião tem uma boa quantidade de casos, se ele já faz um acompanhamento desses pacientes há muito tempo, se ele tem uma boa formação também acadêmica, para ele conseguir fazer esse tipo de cirurgias. Então esses fatores são muito importantes. Depois de 7, 8 dias, essa sonda é retirada no consultório do seu cirurgião e o paciente ele vai para casa já urinando espontaneamente. Geralmente, 85 a 90% das pessoas que têm uma boa cirurgia, que o tumor não está ali entrando na uretra, sem ser esses fatores que eu acabei de explicar para vocês, na retirada da sonda, esses pacientes já vão ter uma boa continência urinária. Raramente vão perder uma gotinha, vão perder um pouquinho de urina, que nem mesmo precisa usar uma cueca-fralda, um absorvente, coisas desse tipo. Aqueles 10% restantes, geralmente eu comento para o paciente para ele começar a fazer um exercício mesmo caseiro, em que esse exercício ele vai fazendo uma certa força, uma certa contração, tentando localizar o esfíncter, estimular um pouquinho esse esfíncter e os músculos ao redor do esfíncter, para ele começar a perceber como ele pode segurar
um pouco melhor essa urina e desenvolver esse esfíncter um pouquinho mais. Isso rapidamente o paciente consegue fazer e melhorar naqueles casos que poucos perdem um pouquinho de urina. Logo depois disso, até um mês depois da cirurgia, mais ou menos aí já alcança uns 90, 95% das pessoas conseguem já segurar a urina com uma perda muito discreta, não sendo nem mesmo utilizar algum tipo de forro. Para a minoria dos pacientes, 6, 7%, 5% mais ou menos, os pacientes eles vão precisar fazer uma fisioterapia. Geralmente eu solicito para ele realizar a fisioterapia 30 a 40 dias depois da cirurgia. Antes disso, eu acho que é muito difícil realizar, porque a região ainda está muito edemaciada, está muito ferida, e às vezes esse paciente ele pode estar naqueles 5, 10% de que ele está naquele período de adaptação e que ele vai recuperar a continência um mês após a cirurgia. Então, a fisioterapia ela é mais bem indicada, que é uma fisioterapia específica, com um profissional bem formado, bem estabelecido, que ele tem uma boa experiência em fazer esse tipo especificamente de cirurgia. Geralmente o urologista conhece, tem algumas opções para poder indicar para você, então o paciente vai fazer algumas sessões. O normal é que a pessoa faça ali de 10 a 20 sessões, pelo menos, e que ele vai conseguir já ter um resultado muito interessante e muito positivo. E a depender da sua evolução, ele vai ser avaliado pelo fisioterapeuta, que vai indicar ele se deve continuar fazendo esse tipo de tratamento ou se ele já pode até mesmo ser liberado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like para você receber as notificações dos novos vídeos que serão lançados. Então, a gente se encontra pelos vídeos. Até mais!